hoje à tarde tem bate-papo com a Letícia também, 15h30, lá na Cine Tenda, uma roda de conversa. Vamos saber. Vamos lá? Peço para se identificarem, né, para eles saberem o veículo e o nome de vocês antes de fazer a pergunta. Vou começar aqui, Letícia. Bom dia, Marcelo, aqui de Tiradentes. Só continuando essa conversa que a gente começou aqui agora, você estava falando para a gente da sua impressão com Tiradentes, que não é a primeira vez que você veio aqui e tal. E eu queria que você falasse um pouco mais da cidade e do que você espera hoje à noite, porque ontem a gente teve uma experiência muito positiva aqui com o filme do Miguel, sabe? Fala, Beto, foi maravilhoso. Você estava lá, né? Adorei. A gente achou que, eu particularmente achei que nem ia acontecer, porque choveu o dia inteiro, foi aquela correria toda, e na hora H lotou. Ficou muito bom e foi um sucesso. Muito lindo. Muito bom. Você tem essa expectativa hoje também? Como é que é? Ai, avisando aqui pra Santa Clara. Me pediram lá. Mas eu acho que sim, deu uma chovida tão boa, né? Antes que é capaz que seja tão bom. Mas eu achei, é tão bonito, né? O espaço, a iluminação. Tiradentes tem essa direção de arte impecável na cidade. Tem todos os lugares que tudo fica bonito, né? E tudo se dá jeito. É um cenário incrível e cada vez que a gente vê, mais que eu já conheço Tiradentes, sei que é bonito, mas é um deslumbramento o tempo todo. E ver o filme na praça é ancestral, que me remete a uma coisa tão tradição, né? Um amor ao cinema, um amor à democratização do acesso ao cinema. Tão bonito de ver, tão agradável. Você estava lá também, não estava? Você estava lá? Eu não estava. Eu estava lá. Eu encontrei Lourenço lá. Feliz, depois aquela poder estar perto, né, das pessoas que fizeram o filme, do Miguel falando. Eu vi que você estava super querendo falar também, ouvindo. Foi muito gostoso, muito agradável. E a expectativa do filme, que já vem de uma carreira super bacana, no Festival do Rio, né? Premiado, super comentado. Como é que é essa expectativa para passar o filme aqui em Tiradentes? Eu estava até contando pro Lourenço que lá, quando a gente fez um filme chamado Outras Histórias, do Pedro Bial, que foi o primeiro filme que eu produzi na vida, a gente passou ele aqui na primeira mostra, há 29 anos atrás, a gente passou ele aqui. E eu já depois disso afortunadamente vim com vários filmes durante esses 30 anos de carreira e eu adoro. Quando deu certo o dia que a gente foi selecionado para a curadoria para passar, fiquei muito feliz, porque eu adoro aqui, adoro o festival, conheço, já venho há muito tempo. E acho que vai ser lindo para as crianças essa experiência de ver o filme passando na praça. No Rio foi muito emocionante, né? A gente curtiu muito e foi bem divertido. A gente foi o último filme da competição, a gente passou no último dia da competição, no outro dia já não tinha mais filme competindo. E chegamos assim, de mansinho, mineiramente como eu sou, sem muito estardalhaço. Quando chegou, ganhamos, né, o prêmio principal. Os meninos ficaram emocionadíssimos, nós todos, mas eles ficaram encantados, porque é a primeira vez, não vou esquecer nunca. Foi nossas primeiras vezes, né, em festival de cinema. Lourenço tem quantos anos? 9. Eu tenho 16. E pô, porque é um festival tão grande, né? Tão importante, e a gente chegou dessa maneira, um filme nos últimos dias de exibição, já perto da premiação. Eu lembro até de ter conversado com a Anne me falar, vai ter essa competição, mas não vamos criar tanta expectativa, e assim foi, a gente não criou expectativa mesmo. E aí foi aos 45 do segundo tempo, no último prêmio, a gente ganhou como direção de arte também com a Claudinha. E aí, no último prêmio foi uma emoção danada, porque eu também sou apaixonado por cinema. Se eu não fosse ator, eu seria apaixonado por cinema. Eu amo estar nesses ambientes, assistir filmes e conversar com pessoas do meio. Então, eu estou inclusive procurando filmes para assistir aqui, além do nosso Pequenas Criaturas. Então tem sido uma emoção descobrir esse mundo, estar nos festivais e estar mais próximo dessa... Tá indo semana que vem para a Suécia. Estamos indo semana que vem para a Suécia. Conta para eles. O nosso filme foi Aquele selecionado. que você falou no vídeo. O nosso filme foi selecionado para participar do Festival de Gotemburgo, na Suécia. E aí lá tem uma premiação muito legal, se chama Dragon Awards, que é como se fosse o Troféu Redentor. Tem várias categorias. E aí o nosso filme está participando na categoria chamada Ingmar Bergman, que é o do cineasta, o Persona, do Sétimo Selo e tal.
E é uma categoria só para filmes internacionais, filmes que não são da Escandinávia, e nosso filme foi selecionado. E, cara, esses últimos meses com Pequenas Criaturas tem sido uma loucura, né? Nem consegui conceber isso direito, né? Um tempo atrás a gente estava lá no Rio, agora estou aqui em Minas, já vou estar na Suécia com a Anne, vivendo isso, participando de uma competição também. Numa idade tão curta, né? Fiz 16 anos em dezembro, vou fazer 10 anos de carreira já, então tá vivendo essas experiências. Graças ao Pequenas Criaturas tem sido muito, muito, muito legal e aprendi demais, né? O que vocês devem achar sucesso? Tem a história, a identificação, é o combo? O que você acha que esse filme está pegando, encantando as pessoas? Na verdade, esse filme, ele é um filme muito íntimo, assim, da diretora, uma história íntima dela, que ela escreveu a partir de sensações pessoais e singulares dela. E o filme, ele é muito cinematográfico mesmo. Vocês vão ter a oportunidade de ver, vocês vão ver que ele é um filme de cinema. Ele é um filme que o jeito que ele é contado, as escolhas de linguagem que ela faz são muito cinematográficas. Ficou muito lindo, ficou muito bonito. E esse filme a gente começou a trabalhar com ele antes da pandemia. A gente tinha um dinheiro para fazer, veio a pandemia, quando terminou a pandemia o dinheiro já não dava mais para fazer. Eu fiquei desesperada o que eu ia fazer para arrumar mais dinheiro. E aí, por fim, consegui vencer um edital lá no filme. Com isso a gente realizou, mas é um filme feito com muito pouco dinheiro, comparado aos orçamentos que têm sido feitos aqui no Brasil. Não é um filme de grande orçamento. A gente filmou em Brasília, Brasília é belíssimo para filmar, né? Brasília é super cinematográfica, é lindíssimo, o céu lindíssimo todos os dias, maravilhoso, a luz do filme belíssima. E aí fizemos essas duas joias aparecer nos testes que a gente fez, que são dois grandes talentos, vocês vão ver, não é exagero, são crianças lindas, são crianças lindas e muito talentosas, são grandes artistas e grandes atores que certamente terão carreiras muito profícuas e muito longevas. Aí, além disso, temos também esse elenco, o elenco adulto, de pessoas queridas, como a Lelê, como a Carol, o Caco, o Michel Melamed, tudo pessoas que eu pessoalmente já tinha uma relação e fiquei muito contente que eles toparam entrar nesse projeto, que era uma produção modesta do ponto de vista financeiro e ambiciosa do ponto de vista artístico. E aí pronto, a gente está feliz, a gente está contente, a gente vai lançar esse ano e vamos dar uma volta por aí, né? Theo tá indo agora semana que vem para a Suécia, cheio de casaco na mala, vai pegar um frio danado, vai treinar o excelente inglês que ele já fala. E Theo fez um vídeo falando da ida dele para a Suécia e pôs no Instagram dele. Ele tem muitos seguidores da faixa de idade dele e foi muito lindo. Eu fiquei vendo os comentários dos adolescentes, eu falo criança, mas adolescente, comentando o vídeo dele. Muito legal, porque como ele é muito curioso e é muito inteligente, pesquisa e tudo, e tem uma fala muito ágil, muito boa, comunica com muita clareza, um monte de gente que nunca tinha ouvido falar de Bergman, por exemplo, você está entendendo? Acaba se despertando. Então o Theo está sendo um grande porta-voz para uma geração inteira dessa que está rolando com o cinema brasileiro. Ele fez um do Agente Secreto também. Eu fico muito feliz. Eu fiz um de Minas também. Fez? Eu fiz um aqui falando do festival, tá lá no meu Instagram. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? Já que eu tenho essa oportunidade de estar inserido nesse ambiente, já que eu tenho acesso a tanta cultura, a tanto cinema, eu acho que o mínimo que eu posso fazer com a visibilidade que eu tenho e com o certo alcance que eu tenho é passar isso para minha geração. É a minha função. Eu vejo quase obrigado a isso, mas eu faço porque eu tenho muito carinho mesmo, porque eu gosto de sentar, de pesquisar, de escrever roteiro e de assistir o filme e depois ir lá no Letterboxd, de ficar escrevendo. Então, cara, agora eu quero que o filme lance, né? Tô ansioso pro filme lançar.
E esse Aí filho, também que é grande. simplesmente um fenômeno, né? Fala aí, Lelê, um pouco como foi trabalhar com os meninos. Foi muito incrível trabalhar com o Theo Medon, Não, Carolina Dickman, Caco Ciocli. Notícia do Matheus. Deu Muito branco. obrigado, Bananeira Filmes. Queria agradecer a todos da produção. E eu amei fazer esse filme porque foi meu primeiro filme. E não tenho nem palavras de tão bom que foi. E eu recomendo para outras pessoas assistirem porque tá ótimo. Tá incrível. E ele tá ótimo também. Ele tá incrível. Fala sobre o seu personagem. O personagem é o Dudu, que adora o Planeta dos Macacos. Verdade. É, Tinha que ter trazido a máscara. Ih, spoiler, né? Spoiler. Falei spoiler. Ah, mas a máscara já apareceu em todas as É verdade, né? Então É. acabou. Então não tem mais assim spoiler. Lourenço A gente é irmão, né? Lourenço é uma luz no filme. O Theo também, assim, protagoniza muitas partes do filme. E Lourenço também. É um filme que fala dessa família que está se entrosando. Eu achei muito interessante. Eu falei com a Anne quando ela me chamou, também foi nos 45 minutos do segundo tempo para fazer o filme. Eu estava saindo com a minha mãe de uma internação no hospital. Ela estava se tratando de um AVC, né, de pós-AVC. E foi a primeira coisa que eu fui fazer, foi ir para esse lugar, falando de uma história tão íntima da Anne, sobre a mãe, sobre a situação, uma aridez que ela enfrentava naquele momento na vida, junto com duas crianças, e que vão fazendo esse contraponto com suas evoluções, com seus hormônios exacerbados, né? No caso do Theo, que vai descobrindo várias coisas referentes, pertinentes à idade. Lorenzo faz uma figura que transita entre uma coisa meio onírica, meio realista, assim, tem coisas muito que proporcionam imagens belíssimas no filme, esse contraste com a arquitetura, a geometria e aquela beleza, como você falou, né, de Brasília, a aridez também. E aparecem essas cores fortes que traz a personagem do Lorenzo. E é um filme que ele é muito bonito. Ele me lembra, tem muito a ver, ele concorreu ao prêmio Bergman, né? Tem muito a ver. Ele é um filme, vocês devem ter assistido A Garota Silenciosa. Foi um filme também que me impactou. Eu falei pra ela desse filme quando ela me chamou. Porque o roteiro é tão bom, é tão simples, ele proporciona emoções Muito preciso, né? muito aventurosas, emoções incríveis. Você vai sentindo várias coisas de suspense, muitas coisas, com uma narrativa que é do cotidiano, que é da vivência daquilo, que tem os tempos reais quase, praticamente, né? E você vai entrando muito na intimidade dos sentimentos das personagens. Principalmente da personagem da Carol, que é aquela que vai trazendo essa construção árida, assim, mais. E os meninos contrapondo, né? E você, Meio o seu personagem que também. puxando pra vida também, né? E a minha personagem entra interrompendo alguns silêncios, né? Ela atrapalha bastante a Carol. E a mais acolhe muito. Acolhe muito. Mas É é a isso, às Ângela, vezes quando a né? gente tá numa situação muito chapada, assim, de uma situação muito, né, presente, segurando um tranco, você precisa de alguém que te incomode para você sair daquele lugar, que vira uma zona de conforto também, né? Então, tem algumas personagens que vão incomodando a personagem da Carol. Eu sou uma delas, a que mais incomoda. Mas a Ângela, ela é um lugar de luz. Sororidade. E de parceria ali com a colega, O né? sentimento que como eu estava vivendo muito isso, também estou vivendo isso. Todas nós temos que viver isso no Brasil e todos nós, nesse momento, assim, essa compaixão, né, pelas mulheres ali. Então, a personagem ela foi imbuída de algo que é muito natural, muito espontâneo também, né? Ali. Muito fácil de sentir essas coisas. E como foi pra fazer a composição dela?
dentro disso que eu tô falando, né? Eu tava vindo de um processo pessoal que não podia ser diferente. Foi muito intuitivo, muito sensível chegar ali. Teve, lógico, era uma personagem dos anos 80, aí eu fui pesquisar, ele que também gosto muito de escrever, de ler, de pesquisar, e fui lá atrás da Jane Fonda, do que seria essa personalidade, até no figurino, tem uns pitaquinhos, assim, um figurino maravilhoso do filme. E a gente tem uma direção de arte muito, muito linda. Enfim, a equipe é muito ferozmente boa. Tem isso. E isso também traz pra gente uma máscara muito boa pra personagem. A personagem é incrível, assim, o layout dela já é um troço meio bem ela é meio liberta, né? Bem liberta. Ela tá numa outra fase do game, da trajetória de ser mulher. Ela já tá mais radiante, assim. Já superou certos conflitos, já tá com mais conforto naquele jeito dela, tanto que ela usa aquelas roupas. Ela tenta vencer a mesma coisa que a personagem da Carol tenta vencer, só que ela tenta vencer pelo excesso, né? Pela superposição de, não quero muito pensar, assim, sabe? Refletir demais. Quando a personagem da Carol tá num caminho da reflexão, uma puta crise, né? O que mais? Alguém mais? Então vamos finalizar, né? Alguém mais tem perguntas? Não, eu queria perguntar mais um pouco, como que é para você poder transitar, entre direção, atuação, como é esse processo para você? A gente, quando a gente é ator ou entra, né, nesse campo da arte cênica, da arte do audiovisual também, você se apaixona por fazer, pelo fazer. Você quer que a coisa aconteça, você se apaixona por uma história, você quer contar aquela história. E muitas vezes você vai se encaixando em diversas áreas. Eu já tenho alguns roteiros que eu tenho escrito, dirigi um documentário que foi muito dramatizado, porque era em cima da figura do palhaço, e dirigi alguns clipes e comerciais, e tenho... Porque de algum momento você quer fazer, de alguma forma. Esse aqui, por exemplo, eu tenho certeza que ele vai se meter Eu gostaria muito. no futuro. Eu gostaria certeza muito. absoluta. Eu tenho descoberto essas potencialidades, porque ainda mais uma mulher com 54 anos, você tem que escrever os personagens que você vai fazer. Você começa a ter... Você tem que construir mais a sua narrativa e não esperar que façam, que te convidem o tempo todo, né? Isso a gente sabe como é, então eu não quero esperar muito para ser chamada e quero construir minhas personagens. Então, transitar faz parte de eu me manter nativa mesmo, de eu me manter tendo oportunidade de trabalho, de eu poder estar trabalhando e estar encontrando os meus espaços. Porque né, o mercado ele não é bonzinho, a gente não pode se iludir. Ele é feroz, assim, ele exige que você esteja se reinventando, como a Karine falou perfeitamente, eu adoro ela é muito inteligente, né? E ela falou que é muito verdadeiro, eu estou muito feliz, muito agradecida, mas eu sei o que é. Tem horas que a gente tem Ministério da Cultura, tem horas que a gente não tem Ministério da Cultura, então a gente tem que estar se reinventando. E é uma forma também de você sair de zonas de conforto, descobrir novas potencialidades, encontrar novas manifestações, né, do trabalho. E é interessante isso que você falou de poder dirigir, porque a Karine fala isso também. Que ela vai dirigir um novo filme e ela falou, eu também quero narrar as minhas histórias. E eu queria aproveitar uma outra fala que você disse, desse momento que nós temos que ter compaixão pelas mulheres. Eu acho que a gente vive num momento de grande, talvez maior luz sobre a violência contra as mulheres que elas têm sofrido. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como que a arte também pode se posicionar a favor das mulheres nesse sentido de contra a violência. Exatamente assim, né? A gente administrando o nosso olhar para buscar narrativas que realmente falem sobre pontos de vista que a gente não está muito acostumado, porque a gente predominantemente tem um ponto de vista masculino, patriarcal. É a predominância, existem exceções.
mas a gente precisa dar espaço para melhorar o nosso olhar sobre a sociedade, sobre a construção dessa sociedade, né? A libertação desses valores. A gente tem que olhar e desnaturalizando violências que são muito arraigadas na nossa sociedade. Para isso a gente precisa demais que as mulheres estejam nesse campo, porque em todas as comunidades que eu viajei, eu fiz um documentário recentemente, Bravas Mulheres, onde eu viajei pelo Brasil todo, indo a comunidades quilombolas, a comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, encontrando poetas, lavradoras, lideranças que transformavam a realidade. E de fato, quando a gente quer reconstruir uma sociedade, a gente tem uma força feminina que é reduto moral, que coloca um limite ético para várias ambições humanas, às vezes necessárias, de progresso, mas a gente precisa muitas vezes de um olhar de acolhimento, de um olhar do cuidado, e a gente precisa também trazer esse feminino para todos os âmbitos, né, para todas as pessoas, não só ficar restrito necessariamente a um fardo feminino. Tem um filme que eu vi recentemente, que é o Dilúvio, né, coreano, maravilhoso. E é um filme incrível, ele tem uma coisa incrível, mas de novo, esse filme só tem uma coisa, de novo o fardo da salvação do mundo está nas costas das mulheres. Esse fardo a gente tem que diluir e lembrar que é uma responsabilidade de consertar principalmente esse viés extremamente machista e misógino que a gente ainda enfrenta, a cargo também dos homens que são os privilegiados desse sistema. E para isso a gente tem que olhar para as nossas equipes de cinema, para as nossas equipes de fazer cultural, né, de arte em geral. A gente tem que olhar, primeiro, para o poder que já há, porque acho que uma parte das produções, as produtoras são mulheres. Grandes filmes e grandes produtoras do nosso país são mulheres, que é a parte mais porrada, assim, né, de uma produção. E valorizar isso e também encontrar a potencialidade de mulheres em outros cargos, né, nos cargos de direção, não só de apoio, né, mas de direção, de condução de narrativas, para que a gente possa mudar esse olhar na sociedade. Letícia, aproveitando que você falou sobre esse momento da sua carreira, quais tipos de personagem tem te interessado mais em interpretar? Potencializadores, né, das mulheres, principalmente, mas críticos, também sombras que possam também fazer com que o público critique, dimensões vastas, assim, disso. Eu gosto muito de diversificar, eu gosto muito de falar da luz pela sombra e gosto muito de falar da luz pela luz também, né? Projetos para 2026, Letícia? Tem algum novo aí que você pode divulgar? Sim, alguns filmes serão lançados, eu não tenho as datas ainda. Religare, da Marité Azevedo, o Sistemático do... Hoje também tem depois da Covid, todos nós, do Peterson. Ai, gente, é muita coisa. Eu pausa com o Covid. Eu fiz também Liberdade, do Arthur Vice Prova. E o nosso? O nosso. E o nosso. E tem um roteiro, 2 ou 3. Eu sou muito fã da Vânia e da Bananeira Filmes. Eu acho que Bananeira Filmes é um selo de qualidade para mim, assim, né? Então eu acho admirável a figura da Vânia como uma comentadora, como uma articuladora, como uma pessoa que defende o audiovisual. Então assim, eu adoro essa mulher. Quero muito trabalhar mais com ela. A gente está namorando. Eu tô namorando, eu tô ali mostrando que eu sou capaz. A gente se conhece há muitos anos. Demorou pra gente trabalhar, né? A gente se conhece a vida inteira, desde que eu cheguei no Rio. Mas eu sigo a Vânia, né? Eu sou seguidora desses meninos também no Instagram. Enfim, acho que quero estar fazendo mais tempo, com certeza. Aproveitando essa questão do cinema, da carreira, da história da Bananeiras, né? Como é que vocês viram esse momento do cinema brasileiro, né? Esses anos, esses anos, porque das políticas públicas também, que é um reflexo das políticas públicas, de conseguir chegar também até o Oscar. Então, como é que você vê esse momento? Você já passou por tanta coisa, né? Espero continuar passando. Com certeza. Eu estou muito contente. Eu
sinto muito representada pelo Agente Secreto, porque a maneira que o Agente Secreto, que a carreira do Kleber, a carreira da Emily foram construídas, ela é muito próxima da nossa, da minha e de muita gente. Então, é como se fosse um jeito de trabalhar, uma maneira de percorrer um caminho que chegou muito longe, que já está lá. O dia que saiu a indicação a melhor filme, eu falei com a Emily, ela falou, ainda estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei, mas porque eu tenho muita alegria que está acontecendo isso com esse filme. Eu acho muito bonita a maneira que o Kleber construiu a carreira dele, fazendo 7 curtas antes, depois fazendo o primeiro longa, entendeu? Tem um caminho, uma trajetória muito bonita aí. E eu acho uma maravilha que esteja acontecendo isso. Consequentemente, isso tem impacto no resto, né, de quem está trabalhando. E o Wagner também, né? Que é uma pessoa tão atuante, o Wagner é uma das pessoas mais corajosas assim, que a gente tem no cinema, sabe? E na arte, ele sempre se posiciona, o Kleber também. Então, eu não sei, eu fiquei muito feliz com a vitória, né, da Fernanda, do Walter Salles, que também traz pra gente sempre trouxe muita visibilidade do nosso cinema para o mundo. Realmente pessoas incríveis. Mas tem um gosto muito legal por essa trajetória do Wagner, do Kleber, deles virem do sertão, deles contarem uma história. E o filme também tem uma é incrível, né? O filme tem uma assinatura muito clara. Assim, isso também eu me identifico muito com o filme. Que é um tipo de cinema que nós todos tem um grupo de pessoas dentro do cinema brasileiro que estamos fazendo esse tipo de cinema. Então é esse modelo não só o modelo de produção, mas o modelo de linguagem dentro do cinema brasileiro que eu consigo eu sinto um pertencimento muito grande. Esse Oscar vai ser meu também quando ele ser, sabe? Eu tô lá, eu me sinto muito lá, eu tô muito contente. E eu voto, né, na academia. Eu voto desde 2018. Quem que você vai votar, Vânia? Com quem que você vai votar? Estou pensando, cara. Estou pensando ainda. Quem será? Eu voto, que aliás é ótimo votar, porque você recebe, você tem uma plataforma da academia que tem lá todos os filmes, todos, literalmente todos. E é um ano de filmes muito bons. Né? E aí você, assim, sei lá, começa desde o meio do ano, você começa vendo filme. Nessa categoria internacional, por exemplo, que o Kleber e os meninos chegaram, foram 80 países, eu acho, esse ano que entraram. 80, é muito filme. Chegar onde chegou é muito longo, é uma maratona, não é 100 metros rasos que você corre rapidinho. É muito, e muitos bons filmes. E esse ano, inclusive, está muito mais difícil para ganhar do que foi o ano passado. Os concorrentes são muito fortes, todos. E fora dos que ficaram de fora, também tem um monte maravilhoso que também podia estar entre os 5. Tá emocionante, né? Eu tô feliz e, claro, eu quero que dê certo com todo mundo. Agora, eu não acho que esteja fácil trabalhar no Brasil. Eu não acho eu, inclusive, espero que essa respeitabilidade e essa coisa de ter o ano passado havido um filme, esse ano havido outro filme, que a gente está nesse destaque internacional, isso efetivamente impacte no jeito que as coisas tem, a meu ver, que serem corrigidas por aqui. Eu não acho que está fácil, eu acho que ainda é muito complicado financiar um filme, eu acho que eu sou muito crítica às políticas atuais, eu respeito, acho importante que elas existam, mas não só porque eu respeito e acho importante que elas existam, e inclusive o uso delas para a realização dos meus projetos, que eu esteja achando que está fácil. Por exemplo, eu estou fazendo um projeto que é uma biografia do Glauber Rocha. Eu estou há 4 anos tentando fazer esse projeto. Eu imaginei que quando eu fosse fazer esse projeto ia tudo acontecer certo, porque afinal de contas não é nem por mim, é pelo Glauber Rocha, entendeu? Não importa se é meio ou se é a bananeira. Pô, Glauber Rocha, eu imaginei que eu ia ganhar todos os editais, imaginei que o dinheiro ia vir fácil, e não está fácil. Não está fácil, não foi fácil, e eu acho isso um dado, assim, para avaliar. Como é que pode?
uma biografia do Glauber Rocha, que é o farol do cinema brasileiro. É a pessoa- necessário para a continuidade do cinema. Por que é tão difícil? Por que está sendo tão difícil para mim levantar esse projeto? Tem várias questões também, porque é uma biografia que tem um recorte do Glauber quando ele era mais jovem. Começa quando ele tinha pouco mais que a idade do Theo e vai até quando ele chega em Cannes para concorrer à Palma de Ouro com 25 anos, 26 anos. Evidentemente, essa faixa etária de personagem, por exemplo, o meu Glauber, o menino que vai fazer o Glauber, não existe ninguém. Assim, a gente tem sorte que o Theo é bom ator e é famoso, mas a gente não escolheu o Theo porque ele tem 2 milhões de seguidores no Instagram. A gente escolheu porque ele é um grande ator. Que bom. Só que ele tem um monte igual a ele, para eu poder ficar chamando tudo. E aí fica uma forçação de barra também do mercado, para que eu coloque. Eu falei, gente, eu não posso colocar qualquer pessoa para fazer o Glauber Rocha, senão esse próprio Glauber Rocha vai vir de noite puxar meu pé, entendeu? E eu vou ser excomungada para sempre. Eu estou fazendo um negócio de muita responsabilidade. Mas tudo isso para ilustrar que eu não acho que esteja fácil, eu não acho que está simples. Eu acho que, por exemplo, eu tenho 30 anos de carreira, a Bananeira tem 25 anos. Eu queria que isso fizesse a diferença na hora de eu fosse buscar financiamento para meus projetos. Mas não, cada um eu começo como se fosse o primeiro. O fato de eu ter feito 35 longa-metragens não me dá o conforto, não me dá a tranquilidade de saber que o meu próximo projeto eu vou ter possibilidade de financiá-lo, entendeu? Então fica aí, infelizmente eu tenho mania de falar o que eu acho. De falar menos, porque talvez até, sei lá, se a Lé tem a ver com o CREA. Mas eu prefiro continuar assim, sendo honesta com o que eu penso e com o que eu sinto e com o que eu acho mesmo. E eu só queria continuar na questão das indicações do Oscar, porque isso passa uma mensagem muito importante também para a minha geração, né? Para a geração do Lorenzo, porque quando a gente fala dos grandes clássicos de cinema, a gente vai falar desses nomes, a gente vai falar do Wagner Moura, a gente vai falar do Kleber Mendonça Filho, a gente vai falar do Fernando Torres. E ver essas pessoas lá, ver a gente lá, ver o próprio fotógrafo que foi indicado, uma indicação muito legal, é uma esperança, né? É aquela possibilidade que eu falo, de deixar a gente sonhar, de deixar nós, os jovens, essa nova geração que está chegando, que é a minha geração também, que está muito interessada em trabalhar, em estudar, em conhecer as pessoas, é um recado pra gente, fala, gente, tá aqui, a fórmula é essa aqui, vamos trabalhar e vamos fazer, e vamos estudar que a gente consegue também, não tem mais essas barreiras estão sendo cada vez mais quebradas, né? Então, eu vejo isso de maneira muito positiva, é como se acendesse uma chama, como se o cara fosse lá com um graveto com fogo e acendesse a fogueira, sabe? Então, continua, que é esse o caminho. E aí eu queria só, um último comentário, agradecer a toda a equipe Pequenas Criaturas e a Bananeira, porque muitas vezes se vê uma desvalorização muito grande dos atores jovens, principalmente quando a gente fala de cinema e de televisão ou de série. E se tem uma coisa que faz esse projeto ser tão especial e essas pessoas dessa equipe ser tão especiais para mim, foi toda a confiança que eles deram para mim e pro Lorenzo. Eu venho de alguns anos, eu fiz durante alguns anos uma novela no SBT, uma novela infantil, foi onde eu ganhei visibilidade. E aí muitas vezes tem um olhar um pouco, quase como se preconceituoso, né? Como se colocasse um rótulo na nossa testa de ex-SBT, e isso e aquilo. E eu fico feliz de que isso esteja se dissipando, porque eu acho isso ruim. Eu acho que julgar a gente, nós jovens, como seres menos criativos, seres menos capazes de estarmos nesse mundo é muito prejudicial, até porque nós somos a nova geração, nós somos quem vai tomar o lugar do Wagner Moura. Né? Daqui a 40, daqui a 30 anos, vai ser um de mim, não vai ser mais o Wagner. E de jeito nenhum, eu me orgulho muito de todo... Não, Wagner tá quanto? Wagner tá 40 anos. 40? Então dá, daqui nos próximos 40, nos próximos 50 anos, vai ser um amigo meu, vai ser... Tô te sacaneando, eu tô entendendo o que você tá falando. Eu me orgulho muito de tudo que eu fiz no SBT, de tudo que eu fiz quando eu era mais novo, mas eu acho que a gente tem que dar esse novo passo. E toda a equipe Pequenas Criaturas e a equipe Bananeira me ajudou muito a dar esse novo passo, com toda a confiança que a Anne me deu.
até por causa do personagem. O André foi um personagem desafiador para mim, porque ele me colocou num lugar que eu acho que é a coisa mais difícil para o ator fazer, que é interpretar tudo no mínimo, né? Reações pequenas, então achar essa linha entre fazer um cara introvertido, um cara que reage pouco, que é fechado e o não expressar nada, eu acho que foi o mais difícil. E que bom que eu tive essa confiança de toda a equipe para dar esse passo, para eu poder me descobrir enquanto ator, para fazer essa transição entre uma criança e alguém que está se descobrindo profissionalmente, alguém que está Ficou maravilhoso. dando certeza que é isso que ele gosta de fazer, e eu acho que foi isso que aconteceu. Então, agradecer a toda a equipe, todos os atores, a Anne por essa confiança, que foi muito importante. Vamos? Eu queria fazer uma pergunta, Vânia. Você comentou sobre como está difícil esse momento de conseguir financiamento, mas a gente está indo também numa retomada, né? A própria Letícia também